Bom, na parte um, eu falarei sobre Nicolas Leblanc e a origem da indústria química. Segundo o historiador Hudson, as origens da indústria química datam de tempos pré-históricos. A extração de metais como cobre, prata, ferro, ouro, chumbo, a partir de minérios, era feita desde tempos antigos. Certamente não existia uma indústria no sentido que nós conhecemos hoje, no sentido que nós vamos comentar e explorar aqui, mas existiam técnicas bastante rudimentares de extração e processamento desses vários tipos de metais com a produção de artefatos de interesses os mais diversos. Dentro desse contexto, os antigos empregavam um produto natural chamado natrão, que aqui eu represento de uma forma simplificada como sendo carbonato de sódio decaidratado, no processo de fabricação de vidro. Essa substância ela era também empregada pelos egípcios no processo de mumificação. Na verdade, o natrão era uma mistura de carbonato de sódio, bicarbonato de sódio e sulfato de sódio. As múmias eram imersas nessa mistura por 40 dias. Durante esse período, as células eram desidratadas e as bactérias eram mortas, de modo a preservar os corpos de pessoas importantes que deveriam ser posteriormente embalsamadas. Esse era o primeiro processo, a primeira etapa do processo de embalsamamento. No Egito também antigo, o natrão era empregado para alvejar roupas brancas, além da fabricação de algum tipo de sabão, ao ser misturado com argila, que era utilizado no preparo também da lã. Tá? Aqui eu mostro uma imagem de um uad no sul de Omã, essa imagem é da Wikipédia. Na realidade, esse termo uad quer dizer águas mananciais do rio. Você vê aqui um vale seco. Nesse vale seco, onde corre água apenas boa parte do ano, se concentram alguns depósitos de natrão, tá certo? E alguns lagos também, próximo ao delta do Nilo, também encontram-se grande quantidade de natrão, que era então utilizado pelos egípcios. Com a Revolução Industrial, iniciada aí no segunda metade do século XVIII, houve uma grande demanda por diversos produtos químicos, como ácidos, bases, alvejantes, mordentes, pigmentos. Tá? Dentre esses produtos, um que era necessário em grandes quantidades era o próprio natrão, ou seja, na realidade, o carbonato de potássio. Essa grande demanda por potassa era chamado de potassa. Tá? Durante a Revolução, fez com que boa parte das florestas da Europa fosse cortada e queimada, uma vez que esse material era obtido a partir das cinzas de madeira. Tá? Então, as florestas foram cortadas, queimadas, para produzir cinza, e a partir da cinza, a obtenção aí do carbonato de potássio e de sódio. Posteriormente, descobriu-se que essa planta, Salsola soda, também conhecido como barba de frade, alga da terra, ou planta barrilha, que é uma planta que não é perene, né? Ela é sazonal, você corta, ela rebrota, ou seja, essa é uma fonte também riquíssima em carbonato de sódio. Tá? Essa planta era muito abundante na Espanha, no Mediterrâneo, na Turquia. Ela também era usada, mas, obviamente, que era um recurso natural. Tá? Ocorre que durante a Revolução Francesa, um pouco antes da Revolução Francesa, em 1783, o rei Luís XVI ordenou à Academia das Ciências que oferecesse um prêmio para quem desenvolvesse o melhor método para a produção de potassa ou soda a partir de materiais disponíveis facilmente. A academia, então, fez isso, lançou um edital, e o material deveria ser obtido a partir de sal marinho. Tá? Várias pessoas tentaram desenvolver o método, e um que se interessou por esse processo é o nome de um químico, que é pouco encontrado nos livros, né, de química, mas que foi um grande inovador. Tá? Na verdade, Nicolas Leblanc era médico e químico por interesse pessoal, né, se interessava por química. Como eu disse, a medicina estava fortemente atrelada, a química estava fortemente atrelada à medicina. Quem
maior parte das pessoas que ministravam disciplinas de química nesse momento ainda eram médicos e metalurgistas, e ele formou-se em medicina em Paris, e assim que se formou, começou a trabalhar como cirurgião e médico em Paris. Como logo no início da sua vida, assim que ele se formou, ele casou e teve filhos, o que ele recebia das consultas na sua clínica particular não era suficiente para manter a sua família. Ele então consegue uma posição como cirurgião médico pessoal do Duque de Orleans. O Duque de Orleans era favorável, era favorável aos revolucionários, votou inclusive a favor da execução do rei. Ele era parente do rei, de uma linhagem da família real, tá? Luís Felipe José d'Orléans, e ele, como o Leblanc tinha algum tempo vago, ele passa a se dedicar a investigar maneiras de produzir a soda, e o Felipe de Orleans conversa com o professor Jean Darcet, que indica um jovem químico, Jean-Jérôme Dizet, nessa época, com pouco menos de 30 anos, para auxiliar o Nicolas Leblanc no desenvolvimento desse método. O prêmio oferecido à época era de 2.400 libras francesas, e o prêmio foi oferecido até 88. Só que Leblanc conseguiu desenvolver o método apenas em 1791, tá? E isso com o financiamento. Na medida em que o método se mostrou viável, o Duque de Orleans financiou a construção de uma empresa, tá? Da qual Nicolas Leblanc era sócio, Dizet também. Esse acordo, inclusive, foi assinado em Londres, porque como a família real, inclusive Duque, estavam sob suspeita, né? Era um processo perigoso realizar isso na França. Eles fazem esse acordo em Londres e acaba que, pouco tempo depois, se não me engano, em 1794, o próprio Duque é executado. Mas o método consistia em produzir sulfato de sódio e cloreto de hidrogênio a partir da reação entre cloreto de sódio, sal marinho e ácido sulfúrico. Essa é uma reação bastante conhecida, tá? O sulfato, então, era aquecido com carbonato de cálcio, sulfato mais carbonato de cálcio, que também é um produto de origem natural, e na presença de carvão, que também é um produto natural, para produzir uma cinza negra, que era formada essencialmente de carbonato de sódio, sulfeto de cálcio e CO2. Então, a partir daqui, o carbonato de sódio era obtido. Esse era o método inicial desenvolvido por Leblanc. Tá? Aqui nós podemos ver as reações envolvidas de uma forma esquemática. Entra cloreto de sódio, ácido sulfúrico, entra carvão, entra carbonato. O carbonato de sódio está aqui, ou seja, a soda. E como subproduto, nós temos HCl, CO2, CaS. CO2 não era problema na época, do ponto de vista de poluição ambiental, como é visto hoje. Os problemas que esse método tinha era a produção de uma grande quantidade de ácido volátil, desse cloreto de hidrogênio volátil, que ia para a atmosfera e contaminava o meio ambiente, as pastagens, etc., assim como o sulfeto de cálcio, que ao ser hidrolisado, montanhas desse pó, dessa borra escura, ficava estocada no entorno das fábricas, e esse material hidrolisado produzindo H2S, que era altamente poluente e tóxico também. Aqui nós temos alguns problemas com o processo Leblanc, logo no início: poluição do ar, especialmente pelo gás clorídrico, resíduo tóxico, que era o sulfeto de cálcio, gás tóxico e fétido, que era o ácido sulfídrico, gás sulfídrico produzido a partir de sulfeto de cálcio, além de desperdício e alto custo. O processo era ineficiente, envolvia reações caras e perda de matéria-prima. Por exemplo, o ácido sulfúrico era convertido em sulfeto de cálcio e que era perdido, grande parte disso. E a produção de ácido sulfúrico também demandava recursos, não era um processo barato. Nós devemos lembrar que
quando Leblanc desenvolveu o seu método, a França estava em pleno período da Revolução. Como eu comentei brevemente, o próprio Duque foi é, guilhotinado, né? E o fato é que os revolucionários, né, o governo revolucionário não pagou o prêmio a Leblanc. O prêmio foi concedido até 1788, ele conseguiu desenvolver o método em 1791. Além disso, o que ocorreu foi que o governo confiscou as instalações do Leblanc, ele teve que ceder a patente para o governo revolucionário, tá, temendo também a guilhotina, e as suas instalações foram confiscadas. Quando o período do terror passou e Napoleão Bonaparte agora, já como primeiro como cônsul, né, ele devolveu as instalações a Leblanc, mas não pagou o prêmio devido. Tá? Essa é uma das versões da história. E Leblanc recebeu a fábrica de volta, mas ele não tinha recursos, as coisas já estavam enferrujadas, a patente já havia sido aberta e fábricas usando o método Leblanc haviam sido instaladas na Inglaterra, na Alemanha e em vários outros países. Quando então Leblanc retoma o seu empreendimento, ele não consegue levar isso adiante. Apesar de interpor vários recursos junto ao governo francês, ele sempre perdia os casos. E, ao fim, em 1806, desesperado com dívidas, sem conseguir obter qualquer lucro da sua invenção, ele então dá um tiro na cabeça e tira a própria vida. Essa é uma história trágica, tá? Mas nós devemos destacar aqui, como já destaquei, o problema da poluição causada pela produção de grande quantidade de subprodutos. O método Leblanc teve uma aceitação, apesar disso, tá? Porque ele veio substituir a madeira para a produção de carbonato. Existem relatos de viajantes passando em regiões onde existiam fábricas Leblanc que mostram, que relatam, que destacam o ambiente altamente poluído pelas fábricas. Isso passa a dar à química essa imagem de poluidora. Mas eu devo destacar aqui que antes do método Leblanc, todas as florestas da Europa foram dizimadas para a produção de carbonato de sódio. Tá? Então, o método, obviamente, precisava de ser melhorado, e assim foi. Tá? O método foi melhorado posteriormente, mas Leblanc nunca auferiu qualquer recurso, nem os seus descendentes. Seus descendentes, ainda na década de 1850, quando Napoleão III volta como imperador, tá? O sobrinho de Napoleão, a família, ainda assim, os descendentes netos, interpelaram recursos, mas também não obtiveram sucesso na demanda. Tá? Esse processo ele se torna obsoleto a partir da década de 1860, quando um novo método é desenvolvido, que é um processo chamado Solvay. Eu chamo a atenção que o método Leblanc foi utilizado, de fato, por mais de 100 anos, tá? A última fábrica Leblanc, ela foi fechada na Inglaterra em 1923, ou seja, por 100 anos, esse método foi um dos principais métodos utilizados na produção de soda. Tá? Então, foi extremamente importante. E um aspecto importante do método Leblanc é que, na medida em que você tinha problemas como liberação de HCl, o sulfeto de cálcio, começaram a desenvolver sistemas operacionais que passaram a ser empregados nas outras indústrias químicas. Tá? O HCl passa a ser obtido, recuperado, transformado em cloro, que depois é transformado em produto para branquear e alvejar roupas. Tá? O sulfeto de cálcio é reconvertido em ácido sulfúrico, ou seja, reciclado. Então, passa a se desenvolver, a partir do método inicial de Leblanc, todo um sistema industrial, tá, que serviu de base para o desenvolvimento de outros processos industriais. E um desses processos, que se desenvolve a partir de um conceito diferente, é o processo Solvay, que foi desenvolvido pelo químico belga Ernest Solvay. E, inicialmente, o processo também tinha problema, como sempre, mas ele foi aperfeiçoado a partir de 1870. Em 1902, o processo Solvay, para vocês terem uma ideia, ele já respondia
por 90% da soda produzida no mundo. A equação geral do processo Solvay, conhecido como processo amônia-soda, é aqui descrita. Cloreto de sódio, que é obtido a partir do mar, mais carbonato de cálcio, que é o calcário, daria carbonato de sódio e cloreto de cálcio. O processo é conhecido como amônia-soda, porque a amônia é necessária, tá, nesse processo. Vocês têm aqui um ciclo, você observa que agora o processo é cíclico, tá? Entra cloreto de sódio e carbonato de cálcio e sai cloreto de cálcio e carbonato de sódio. Todo o resto, tá, é reciclado. Você precisa de amônia, água amoniacal, que reage com CO2 mais água, dando bicarbonato de amônio, que ao reagir com cloreto de sódio e carbonato de amônio, tá, vai produzir cloreto de amônio e bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é calcinado, dá o carbonato de sódio, tá? O carbonato de cálcio é calcinado, dando óxido de cálcio, que reage com cloreto de amônio, tá? Dando cloreto de cálcio mais amônia e água. Você observa que o processo não tem subproduto, tá? E a amônia é reciclada. Tá? Eu tenho aqui um esquema, eu não vou detalhar muito, mas naquele momento, as usinas de gás, que produziam gás a partir de carvão para a iluminação das cidades, tinham como subproduto águas amoniacais. Essas águas amoniacais causavam poluição nos rios. Elas passaram, então, a ser empregadas, tá, juntamente com uma salmoura aqui de cloreto de sódio, e a partir de então, ou seja, o processo Solvay não só não deixava resíduo, não deixava subproduto, assim como fazia uso de um subproduto industrial que era extremamente poluente. Só para vocês terem uma ideia, a produção de soda em 2023 foi aproximadamente 65 milhões de toneladas métricas, o que corresponde a aproximadamente 8 quilos por habitante do planeta, considerando a população global de 8,1 bilhões de pessoas. Tá? A base da produção atual de soda, tá? 60% vem desse método Solvay, os grandes produtores são a China, Europa e Índia, e existe também uma fração que é obtida a partir desse minério chamado de trona, que ao ser aquecido, tá, se obtém aqui o carbonato de sódio. Tá? Esse é principalmente os principais produtores de soda a partir desse fonte natural, os Estados Unidos e a Turquia, que representa 40%. Qual que é a importância do processo Leblanc? Eu comentei já com vocês que o sistema técnico desenvolvido a partir da fábrica de soda foi importante para o estabelecimento da indústria química ao redor do mundo. Com base no ciclo de reações do processo Leblanc, que foi continuamente aprimorado, outras indústrias se estabeleceram. Em 1806, o primeiro cliente do método Leblanc foi a fábrica de vidros Saint-Gobain, que consumia 3/4 da produção de soda. Aqui você tem, em Chauny, a entrada de uma fábrica de soda, tá, que havia sido construída para atender a demanda de Saint-Gobain. Tá? O produto H2S também era recuperado para produzir H2SO4, o HCl era recuperado e revertido em Cl2, empregado nas indústrias de tecido para o branqueamento de algodão. Tá? Então, o método Leblanc foi extremamente importante para o estabelecimento, inclusive, desse processo de reciclagem de subprodutos. Isso naquela época, ainda no século XIX. Mas toda essa inovação, ela surge a partir dos problemas causados por um método, e a inovação, então, vem agregar mais valor ao processo e aos subprodutos que até então eram indesejáveis. Tá? Para vocês terem uma ideia, em 1746, o químico inglês John Roebuck, ele inventou uma câmara de chumbo para a produção de aço sulfúrico em larga escala. Essa câmara de chumbo teve uma importância fundamental no processo de revolução industrial, porque o ácido sulfúrico era e é demandado em vários processos. O químico sueco, Carl Schurler, caracterizou o ácido marinho desflogisticado, ou seja, o cloro.
tá? E Berthelot, 2 anos depois, ele renomeou esse gás como ácido muriático oxigenado, nada mais é do que o cloro, e mostrou que ele era alvejante, tá? Gay-Lussac, que foi um químico importante no século XIX, inovou ainda, tá? Ele era professor de química, e acaba que foi convidado para ser diretor da fábrica em Chauny, aquela que eu mostrei, e ele sugere uma inovação na produção de ácido sulfúrico. Ele cria uma torre capaz de captar os gases que escapam da câmara de chumbo. Até então, o processo de produção de ácido sulfúrico ele era feito, mas essa câmara de chumbo era como se fosse uma caixa preta, não se sabia exatamente quais as reações envolvidas. Ao se ter conhecimento das reações envolvidas, a captura desses gases e reciclagem dos gases no processo é, resultou em economia de matéria-prima para a produção de ácido sulfúrico. Então, Gay-Lussac, que a gente conhece aí como leis de Gay-Lussac dos gases, na verdade, teve um grande papel na inovação da indústria química francesa. Aqui você tem uma imagem de uma câmara de chumbo, tá? E a torre conhecida como Torre de Gay-Lussac. Tá? Os comerciantes de tecido de Rouen ficaram logo interessados nesse processo, por quê? Porque o gás, que era muito tóxico, o gás cloro, era difícil de ser utilizado. Mas o químico Antoine Bonnet sugeriu a dissolução inicialmente de gás em álcool. Mas logo na sequência, 1776, Leonardo Albin fundou uma grande fábrica de ácidos e minerais na região de Javel, uma região de Paris. E ele então passa a produzir uma água em que o cloro é dissolvido numa solução aquosa de potássio cáustica. Essa passa a ser conhecida como água de Javel, que passa a ser comercializada a partir de 1790, não só como alvejante, mas como também desinfetante. Isso nada mais é do que o que nós conhecemos como água sanitária. Essa é uma foto recente da internet, onde a água de Javel mantém esse mesmo nome, é comercializada na França até hoje. Ou seja, o processo Leblanc, com os problemas iniciais causados, mas com o desenvolvimento e inovação posteriores, resultou em toda uma indústria química, tá? No entorno daquele método inicial. Tá? Na Escócia, por exemplo, um outro químico, Charles Mackintosh, ele patenteou o pó branqueador, que na verdade também era a base de hipoclorito. Para concluir essa parte, eu gostaria de fazer uma citação que foi feita em 1850 pelo químico e grande industrial inglês James Muspratt, que disse, abre aspas, pode-se de fato afirmar, sem medo de contradição, que desde a primeira aplicação da ciência química nas operações de manufatura, poucas descobertas tiveram um impacto tão importante, seja no que diz respeito à vida social, ao comércio ou ao progresso e sucesso das artes úteis, como a produção de carbonato de sódio a partir do sal comum. Essa frase, quase um século depois, ainda foi ecoada na revista Fortune, no artigo sobre química industrial. O autor declara: o homem que a iniciou, foi o francês Nicolas Leblanc, e o ano de seu feito foi 1791. Leblanc não estava tentando fazer história, ele só estava tentando ganhar um pouco de dinheiro. Bom, termino essa parte e vamos passar para a seguinte. Muito obrigado pela atenção, terminamos a parte 1, não perca a parte 2 na sequência.